Eu sei que você já teve aquele momento em que entrou em um lugar, olhou ao redor e pensou que seria muito mais fácil se você simplesmente fosse extrovertido. Aquele tipo de pessoa que conversa com qualquer um, que parece encaixar naturalmente em todos os ambientes e que sempre tem alguém por perto querendo ouvir o que ela tem a dizer. Talvez você acredite que isso é um dom, que algumas pessoas simplesmente nasceram assim e você não. Mas isso não é verdade. Extroversão não é mágica, é habilidade. E quando você aprende, sua vida muda de forma profunda e real. Antes de continuar, já deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo com um amigo que também quer evoluir junto com você. Eu aprendi que a extroversão começa antes mesmo de você abrir a boca. Ela nasce da decisão de se expor ao mundo de maneira gradual, leve e intencional. A psicologia comportamental mostra que o cérebro se adapta ao ambiente que você o força a viver e que pequenas interações diárias reprogramam sua resposta social. Isso significa que você não precisa sair de casa virando o centro das atenções. Basta aumentar aos poucos seu nível de exposição. Quando eu comecei a testar isso, percebi que um bom treino é olhar para alguém e segurar o contato visual por um segundo a mais. A cada pequena interação, você cria sinais neurológicos de segurança. Seu cérebro percebe que nada deu errado e registra essa sensação. Esse mecanismo se chama dessensibilização progressiva e é usado em várias terapias de habilidades sociais. Com o tempo, você registra em si mesmo que o mundo não é tão intimidador quanto parecia. E quando isso acontece, a extroversão surge naturalmente, porque a timidez é enfraquecida pela repetição de experiências positivas que você mesmo cria. A maioria das pessoas acha que extroversão é algo puramente mental, mas ela é profundamente física. O corpo influencia a mente tanto quanto o contrário, e estudos de psicofisiologia mostram que posturas abertas aumentam a sensação de energia social. Quando comecei a praticar isso, percebi que ter o peito aberto, respirar profundamente e movimentar o corpo com mais fluidez muda totalmente a forma como as pessoas te respondem. Eu passei a sentir mais disposição para interagir e muito menos ansiedade. A linguagem corporal transmite intenção antes de qualquer palavra. E quando você se posiciona com segurança, os outros te recebem de forma diferente. É por isso que algumas pessoas parecem naturalmente mais carismáticas. Elas simplesmente dominam o próprio corpo e fazem dele um aliado social. Quando você treina isso, começa a perceber que a extroversão não é sobre falar muito, mas sobre comunicar presença. Muita gente acredita que ser extrovertido significa saber conversar sobre assuntos profundos o tempo todo, mas isso está completamente errado. A verdadeira extroversão nasce da capacidade de iniciar conversas simples, sem criar pressão emocional. A ciência social mostra que o que aproxima as pessoas no início não é profundidade, mas leveza. O segredo é tirar a conversa da sua cabeça e trazê-la para o presente. Quando você foca no ambiente, nas pessoas e nos detalhes ao redor, sempre existe algo para comentar. O erro de quem é tímido está em tentar parecer interessante antes de parecer humano. Mas quando você permite que o simples aconteça, o interessante surge sozinho. Estudos mostram que pequenas conversas aumentam o humor, fortalecem a autoconfiança e constroem o músculo social da interação. Quanto mais você inicia, mais natural se torna. E quando isso vira natural, a extroversão vira uma extensão de quem você é. Extroversão não é copiar o comportamento dos outros, é descobrir e fortalecer a sua própria identidade social. A ciência comportamental mostra que pessoas que possuem estilo próprio de expressão são percebidas como mais carismáticas, porque transmitem autenticidade. E a autenticidade gera atração social automática. Pessoas mais calmas podem ser extrovertidas. Pessoas mais lógicas podem ser extrovertidas. Pessoas mais brincalhonas podem ser extrovertidas. Tudo depende de como você expressa a sua essência. Quando você entende que extroversão não é sobre copiar, mas sobre ampliar o que você já é, você tira o peso da performance. Fica mais leve, mais espontâneo e mais magnético. A autenticidade cria conexão e conexão cria extroversão natural. Uma coisa que realmente mudou meu nível de extroversão
foi aprender a assumir o controle dos ambientes de forma sutil. Estudos de comportamento social mostram que quem toma pequenas iniciativas se torna automaticamente percebido como mais sociável. Eu comecei a aplicar coisas simples: abrir conversas em grupo, comentar algo quando chegava, cumprimentar com energia, agradecer de forma calorosa, elogiar quando algo chamava minha atenção. Essas ações parecem pequenas, mas juntas constroem presença. Elas comunicam que você não está ali como um espectador, mas como alguém que vive plenamente aquele momento. E quando você passa a dominar ambientes dessa forma leve, as pessoas passam a te incluir mais, te chamar mais, te ouvir mais. Você deixa de ser invisível e passa a ser parte da energia do lugar. Esse movimento transforma sua percepção interna e externa, e a extroversão surge como consequência. No fim, extroversão é um exercício de coragem. Não uma coragem grandiosa, mas pequenas doses diárias de enfrentamento. A psicologia chama isso de exposição voluntária. Quando comecei a praticar isso, percebi que a timidez não desaparece. Coragem social é dizer bom dia quando dá vontade de ficar calado. É puxar assunto quando o silêncio parece mais confortável. Cada ato desses envia ao cérebro a mensagem de que você está no controle. Essa mensagem reprograma sua autopercepção, e com o tempo você deixa de ser alguém que evita pessoas e passa a ser alguém que se sente bem com elas. E quando isso acontece, a extroversão se torna natural, fluida, leve e profundamente transformadora. De ser uma meta e se torna uma consequência inevitável. Quando eu olho para todo esse processo, eu entendo que ser extrovertido não é sobre se transformar em alguém que eu não sou. É sobre desbloquear uma parte de mim que sempre existiu, mas estava presa atrás de medo, hábitos ruins e histórias antigas que eu contava sobre mim mesmo. Extroversão é habilidade, prática e repetição. E quando eu aplico esses 7 hábitos, minha vida muda de forma profunda. Eu faço amigos com mais facilidade. Eu causo boas primeiras impressões. Eu passo a ser lembrado. Eu me torno alguém que as pessoas gostam de ter por perto. E isso abre portas que antes pareciam fechadas para sempre. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual desses hábitos você vai trabalhar primeiro. E manda esse vídeo para um amigo que precisa ouvir isso hoje.